E aí, queridos, vamos lá então para a nossa Biologia B, dando continuidade aos ciclos biogeoquímicos, tá? Vou começar aqui então com o ciclo desse lindo elemento químico, né, dessa linda molécula, perdão, não é um elemento, né, dessa molécula química que é a água, fundamental à vida, principal componente dos seres vivos, né? Então, eu tentei representar aqui um pouquinho do ciclo da água. Esse ciclo, você sabe que você já aprendeu esse ciclo desde lá do ensino fundamental, né? Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho e entender que a gente tem a água ciclando na natureza num ciclo que eu posso chamar de ciclo curto, que é o ciclo da formação das chuvas, que é esse que você aprendeu lá no ensino fundamental, né? Que seria, por exemplo, aqui nesse meu esquema, eu tenho aqui, né, uma quantidade de água grande. A gente sabe que, né, existe o calor do sol. E aí, o que vai acontecendo com essa água? Essa água vai subindo na forma de vapor. Esse vapor, né, essa água que vai evaporando, vai formar a nuvem. A nuvem é água na forma de vapor. E aí, essa água na forma de vapor sofre o quê? Condensação e, consequentemente, precipitação. Tá? Escrever mais para cá. Condensação e precipitação. Beleza, precipitou, choveu. Esse é o que a gente chama, então, o que eu falei para vocês, de ciclo curto, tá? Que é a água, então, sendo trocada de forma direta com o ambiente. Só que o vestibular não quer simplesmente esse ciclo curto de você. A gente quer, na verdade, o ciclo longo, que é o ciclo mais complexo, que envolve, então, os seres vivos, tá? Envolve a água sendo incorporada não só ao ambiente, mas a cada um dos seres vivos que a utilizam. Então, a gente ingerindo essa água participando do nosso metabolismo, e aí a gente libera água na forma de excretas, a gente libera água na forma de vapor, na nossa transpiração, né? E os animais não são diferentes, mas o foco principal são as plantas, né, pessoal? Você deve estar vendo lá na botânica, né, quando o café fala lá do transporte de seiva bruta, do processo fundamental para a subida da seiva bruta e fundamental para a formação, né, da umidade atmosférica, que é a evapotranspiração. A evapotranspiração nada mais é do que a transpiração dos seres vivos. E as árvores, né, as plantas de grande porte fazem muito isso. É uma quantidade absurda de vapor d'água que elas perdem ali ao longo do dia. Árvores de floresta amazônica, então, nem se fale. Chega a ser ali 400 litros de água por dia, né, sendo transportados e formando aqui as nuvens. Então, esse processo aqui de subida de vapor d'água, que a gente chama de evapotranspiração, fundamental para a formação, então, da umidade atmosférica, formando, inclusive, os famosos rios voadores, que é uma umidade, na verdade, que não chega a formar nuvens. Os rios voadores seria uma umidade dessas florestas, né, que viaja rapidamente na baixa atmosfera, levando umidade para outros lugares e aí sim, subindo, formando as nuvens e precipitando, né? Grande parte da umidade da Amazônia que chega aqui na região sul, na região sudeste, que traz as chuvas, né? Você sabe então que são aí dos rios voadores, já caiu na UFSC na forma de um texto e aí abordando aí um pouquinho do ciclo da água, tá? Ou seja, as questões de vestibulares querem que você entenda que toda água que em algum momento vai precipitar, precipitação, né? Essa água não vem só do ciclo simples da água, vem do ciclo longo também, tá? Então, essa precipitação, ela é proporcional à quantidade de água que evapora.
Mas nem sempre, o que você tem que lembrar, que nem sempre tudo que evapora num lugar chove nesse lugar, certo? Por quê? Porque eu tenho o transporte atmosférico, né? Eu tenho uma migração aqui desse vapor de água que acontece na atmosfera, beleza? Tá. Quem é que eu tenho aqui, né, para participar desse meu ciclo da água? Eu tenho aqui o lençol freático. Quando a gente pensa na formação dos lençóis freáticos, né, o lençol freático, ele ocorre pela infiltração da água das chuvas, né? E aí eles sempre relacionam a importância de se ter uma vegetação para a formação de lençóis freáticos, né? Aqui, por exemplo, a raiz das árvores auxiliando, né, na infiltração da água do solo. Vegetação, de uma maneira geral, a vegetação ela tem duas funções importantes para auxiliar no ciclo da água. A vegetação ela aumenta a permeabilidade do solo. Isso significa que mais água vai infiltrar e não vai escorrer, né? Porque quando a chuva cai e ela lava o solo num processo conhecido como lixiviação, isso vai levar esse sedimento para algum lugar. Isso pode, né, gerar então um acúmulo de sedimento num rio, por exemplo, fazendo o rio ficar assoreado, né? Então aí eu já estou entrando um pouco nos impactos ambientais da falta de vegetação, que vai interferir na formação de lençol freático e vai gerar assoreamento de rios. Como é que é a reserva de água do mundo, pessoal? A gente sabe que 97% da água é salgada, né? Ela está nos mares. A gente só tem 3% de água doce, sendo que uma grande porcentagem está nas geleiras. Então, em termos de água doce, né, nos rios, lagos e lençóis freáticos, a gente tem uma porcentagem muito pequena. Então, aí vem o grande problema que a gente vai falar na aula de impactos ambientais, que é o não tratamento do esgoto, né, a poluição da água doce, que já tem pouco, né? E você sabe, você já acompanha os noticiários que quando fica um período de chover, começa a faltar água nas cidades, né? A gente fica sem abastecimento, né? Porque é a água da chuva que abastece os rios, beleza? Bom, a gente tem também, né, que cuidar para não contaminar o lençol freático, porque esse lençol freático, pessoal, em algum ponto, ele vai ajudar na formação das nascentes que formam esses rios, né? Então, eu tenho aqui as nascentes, por exemplo, tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente não pode esquecer que temos não só o aquífero Guarani, como o aquífero Alter do Chão, que fica lá na Amazônia, né, que descobriram recentemente que ele é muito maior em termos de volume de água do que o Guarani, porque ele é muito mais profundo. O Guarani ele é mais espalhado e não é tão profundo. Beleza? Era isso então, pessoal, de ciclo da água. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha imagem. Trouxe aqui para vocês, então, os fenômenos que a gente tem que lembrar, né? Temos aqui essa seta aqui para cima indica o quê? Indica a evaporação e aqui precipitação, certo? Aqui movimento do vapor d'água na atmosfera. Aqui de novo precipitação sobre a terra, aqui evaporação. E temos toda a evapotranspiração, né, que está representado de novo pela vegetação, mas não esqueçam, né, que os seres vivos, de uma maneira geral, perdem água por transpiração, né, só que a gente, né, se você compara, por exemplo, a tua transpiração com a transpiração de uma planta, o que sai de água da gente é ridículo perto de uma árvore, por exemplo, que teria o meu tamanho, né? Mesmo porque a gente tem a perda de água, né? A gente acumula muito mais nos nossos tecidos e a gente perde água na forma líquida na nossa excreção, né? Lembram que a nossa urina tem uma boa perda de água, beleza? Tá. Agora, segunda parte da aula, né? Que vai ocupar um pouquinho mais do nosso tempo, que é o ciclo do nitrogênio. Por que o ciclo do nitrogênio, aí você já se contorce aí, né? É aquele difícil. Não, não é aquele difícil. É que ele envolve muitas etapas que você desconhece, é só isso, você não está acostumado a estudar,
tá? Mas é simples. Ele é só com maior quantidade de etapas, tá? Então você precisa entender qual é a constituição química do nitrogênio na atmosfera, por que ele é importante para os seres vivos e que você tem que botar na sua cabeça que, apesar de ser o elemento, né, que é usado, né, lembra lá dos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ele faz parte das moléculas fundamentais, né? Por que a gente usa nitrogênio? Para formar os nossos aminoácidos, né? Para formar ácidos nucleicos, lembra lá das bases nitrogenadas. Temos aqui nitrogênio compondo grande parte das nossas vitaminas e dos nossos hormônios. Então, nitrogênio é super importante. E aí a gente pensa, de boas, né? Porque tem muito nitrogênio no solo. No solo, não, desculpa, na atmosfera. Temos 78% de nitrogênio na forma gasosa na atmosfera. Só que o grande problema é que nenhum ser vivo, exceto as bactérias, conseguem absorvê-lo diretamente. Inclusive as plantas têm que absorver não na forma gasosa, tem que absorver na forma de nitrato ou de íon amônio, tá? Então, esse nitrogênio na forma gasosa vai ter que ser incorporado por bactérias, tá? Ou na água ou no solo. E aí, através dessa incorporação, esse nitrogênio passa por alguma reação química lá na bactéria. E aí, sim, os seres da cadeia alimentar, que são os produtores de cada cadeia alimentar, vão absorver e usar, né? E aí a gente vai pegar esse nitrogênio através da nossa alimentação, beleza? Então tá. Então vamos primeiro, vou mostrar aqui para vocês as 3 etapas que você tem que ter na cabeça. Então o ciclo, como todo ciclo, né? Ele tem que ser fixado e tem que voltar para a atmosfera. Então essa daqui é a primeira etapa, essa é a última etapa. Só que no meio do caminho tem uma etapa intermediária. Então a primeira etapa é a fixação, que vai tirar o nitrogênio do ar e colocar ele no meio, tanto aquático quanto terrestre. Vou ter a etapa intermediária, que é as reações de transformação do nitrogênio para poder entrar na cadeia alimentar. E tenho o nitrogênio voltando para a atmosfera num processo chamado de desnitrificação, tá? Vamos parar aqui, vamos escrever um pouquinho e vamos fazer esse ciclo. E aí a gente vai colocando os detalhes, tá? Eu quero fazer um ciclo bem grandão aqui com vocês. Anota aí só, portanto, que na atmosfera, eu tenho aqui mais ou menos 78% de nitrogênio. Eu tenho aqui a minha atmosfera com 78% de nitrogênio. Beleza. Esse nitrogênio, tá? Ele vai ser fixado. Então, aqui eu tenho uma etapa chamada de fixação. Vamos fazer bonitinho. Fixação. Tá? Aí ele é fixado normalmente na forma de amônia. NH3, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o nome das bactérias, todo o processo. Aí, esse NH3 passa por reações e pode virar primeiro NO2 menos, que é o nitrito, e, por último, o nitrito vira nitrato, tá? Bactérias que vão fazer isso também. Essa segunda etapa aqui, tudo isso aqui, é chamado como? É a segunda etapa, chamada de nitrificação. Vê se faz sentido para vocês. Nitrificar, nitrificação, é formação de quem? Tá? Do nitrato. E aí, esse nitrato, tá? Ele tem 2 destinos. Nós estamos primeiro fazendo as etapas, não estamos? Então, a gente vai fazer a última etapa. Esse nitrato volta para a atmosfera.
num processo chamado de, na terceira etapa, chamada de desnitrificação. Muito bem, então fixação é a primeira, nitrificação a segunda, desnitrificação a terceira. Beleza. Só que você concorda comigo que o ciclo, tá? Esse ciclo aqui ainda não está envolvendo os seres vivos da cadeia alimentar. Até agora, esse ciclo está envolvendo só bactérias, tá? Não que fosse inútil, né? Mas esse ciclo deve ter começado assim quando existia só bactérias. E aí, depois, claro, com a evolução da vida, né? Isso foi sendo utilizado pelos seres vivos, beleza? Então, olha só, agora a gente vai começar a dar nome para essas bactérias que fazem a fixação. Então, primeiramente aqui, ó. E faltou o títulozinho ali em cima, tá? Essa é a primeira etapa chamada de fixação. Essa fixação, ela é feita por... Deixa eu apagar a luz para você visualizar melhor. Ela é feita por bactérias, tá? De dois gêneros. Rhizobium e Azotobacter, que são bactérias predominantemente terrestres. Porém, Azotobacter é um gênero de bactéria que é livre no solo. A Rhizobium já é uma bactéria que não vive livre, ela tem que se associar com raízes de algum tipo de planta, que você já conhece, que são as plantas leguminosas, tá? Então, é uma relação mutualística aqui, beleza? Já as cianobactérias, que são bactérias aquáticas, né, fotossintetizantes, elas também vão fazer fixação e vão converter o nitrogênio atmosférico também em amônia, só que na água. Então, quem que nós vamos anotar que faz fixação? Rhizobium, Azotobacter e cianobactérias, tá? E aí, como que ocorre essa reação? Olha só, tem uma aqui, né, um plus para vocês, só para vocês entenderem quimicamente o que acontece dentro da bactéria. A bactéria é capaz de absorver nitrogênio, reagir então com 8 H+ e 8 elétrons. Essas bactérias têm uma enzima especial chamada de nitrogenase. Essa enzima, através de uso de ATP, né, vai conseguir formar amônia e hidrogênio. E aí, ocorreu a fixação, tá? Você não precisa saber essa reação, mas é só, né, para você conhecer que o fundamental, por que outros seres vivos não o fazem? Porque não tem a nitrogenase, tá certo? Para fazer essa fixação, tá? Então, bactérias fixadoras vão converter o nitrogênio em amônia, tá? Os rhizóbios, como eu falei para vocês, vivem em raízes de leguminosas, numa relação de mutualismo. Eles formam esses nódulos nas raízes das plantas leguminosas, tá? Por isso, vem aquela ideia de adubação verde do solo, do tipo, plantar leguminosas é muito bom para o solo, enriquece o solo de nitrogênio. Claro, porque se eu planto leguminosa, as rhizóbium vão se associar e vão fazer a fixação do nitrogênio em amônia, que é a primeira etapa do ciclo, tá? As cianobactérias vivem em meio aquático, né? E aí, vamos pegar ou solos úmidos, então, por exemplo, né? Plantas que tem, você não precisa adubar, né? Por exemplo, é o arroz, porque você tem já as cianobactérias fazendo essa fixação do nitrogênio, no caso, nesse ambiente alagado aqui, beleza? Então, vamos anotar aqui o nome das bactériazinhas. Então, essa fixação aqui, pessoal, eu quero dividir essa fixação que é feita por bactérias, tá? Ela é chamada de fixação biológica. Tá? Vamos completar a palavrinha aqui. Por que fixação biológica? Porque é feita por um ser vivo, né? Então, essa fixação biológica, vamos puxar uma setinha para cá. Quem é que faz essa fixação biológica? Rhizobium, escreve com H. Rhizobium é o gênero, tá, pessoal? Vou grifar. Azotobacter
Nitrobacter e cianobactérias. Beleza? Então, todas elas vão converter o nitrogênio em amônia. Show de bola, porque elas têm, só colocando aqui, elas têm a enzima nitrogenase. Show! Tá, primeira etapa resolvida. Segunda etapa. Segunda etapa feita por bactérias quimiosintetizantes, tá? Essas bactérias quimiosintetizantes, elas são autótrofas, só que não fotossintetizantes. Então, olha só que interessante, que alguns vestibulares já colocaram do Paraná e muitos alunos não fizeram a conexão, tá? Afirmações do tipo, as bactérias que participam da segunda etapa do ciclo do nitrogênio são autótrofas. Verdadeiro. Tá? Não falou que tipo de autotrofismo é esse, né? Mas o aluno esquece que quimiossíntese é um processo de formação de matéria orgânica, né? Através da energia gerada em reações químicas, tá? Então, essas bactérias quimiosintetizantes, elas vão conseguir fazer a conversão da amônia em nitrito, que é a chamada de nitrosação, e depois nitrato, que é a nitratação. Então, olha só, agora nós vamos complementar o nosso esquema aqui. A nitrosação é feita por um gênero de bactérias chamadas de nitrosomonas, tá? As nitrosomonas são capazes, então, de pegar a amônia e transformar em nitrito, e aí a energia dessa reação ela usa para sintetizar a sua matéria orgânica. E as nitrobacter vão fazer a conversão do nitrito em nitrato, beleza? Então, vamos colocar isso ali também no nosso ciclo, tá? Então, temos aqui nitrosomonas, também é um gênero de bactéria, por isso vou grifar, e nitrobacter. Dificilmente, tá, pessoal? Esses nomes são cobrados. Eles aparecem principalmente nos vestibulares do Paraná. Porém, não vai ser aqui que vai estar o erro, e sim no nome das etapas, tá? Ou em conceitos, como eu falei para vocês, né? Saber que elas são quimiosintetizantes, tá? Então, essa etapa aqui, então você pode colocar que a nitrificação é dividida em nitrosação e nitratação. Show? Beleza, segunda etapa, entendido. Essas bactérias, a gente está falando, né, desse ciclo aqui no solo, mas elas podem acontecer nos ambientes aquáticos, claro. Também tem ciclo do nitrogênio no ambiente aquático. Você vai ver que a gente fica muito focado no ambiente terrestre, mas não esqueça que também está acontecendo no ambiente aquático, tá? E aqui, bactérias desnitrificantes do gênero Pseudomonas, principalmente, tá? Que é o gênero, aqui na verdade é o nome da espécie, Pseudomonas denitrificans, convertem nitratos em nitrogênio através da sua respiração anaeróbica. Olha só, temos então bactérias anaeróbicas participando desse processo, tá? Então, essas bactérias desnitrificantes vão devolver o nitrogênio para o ar, certo? Então, ela pega o nitrato que está no solo e devolve para a atmosfera. Encontradas principalmente em locais pobres em oxigênio, claro, elas são anaeróbicas, como pântanos e profundezas. Então, antes de eu mostrar esse ciclo todo aqui, vem para cá agora. Então, desnitrificação, feita então pelas pseudomonas. Vamos colocar só o gênero, tá? E lembrar então que elas são anaeróbicas. E essas aqui, vamos fazer o adendo aqui para você se lembrar que elas fazem isso, que elas são quimiosintetizantes. Tá.
Só que assim, queridos, de nada adianta, como eu falei, né? Esse ciclo aqui, ele precisa, esse nitrogênio tem que entrar na gente, tem que chegar na planta, tem que chegar nos animais. Então agora, como é que os produtores da cadeia alimentar vão absorver esse nitrogênio, tá? Pode acontecer aqui um processo de formação da amônia em íon amônio, chamado de amonificação, tá? Mas o que mais aparece nas provas, aqui o Enem até já trouxe isso aqui mostrando o íon amônio no ciclo e o nitrato no ciclo. Por quê? Os dois podem ser absorvidos então pelas plantas. Vou fazer uma cadeia alimentar terrestre, tá, pessoal? Planta produtor. Muito bem, aí a planta consegue absorver. O que a planta faz com esse nitrogênio? Vai sintetizar, né? Vai absorver pela raiz e vai sintetizar os aminoácidos. Lembra que as plantas sintetizam os 20 tipos de aminoácidos, aí ela vai sintetizar as vitaminas, ela vai conseguir utilizar esse nitrogênio, né, para diversas funções. Lembra que plantas carnívoras, não sei se vocês já viram elas com o café, mas as plantas carnívoras, elas pegam o nitrogênio dos insetos que elas comem, por exemplo, porque elas têm problemas na absorção, ou o solo é pobre, a raiz é ruim, não consegue absorver, então por isso que elas têm um adendo ali, né, ou elas absorvem muito pouco, então elas tiram nitrogênio principalmente dos insetos, tá? Ou seja, as plantas têm que pegar nitrogênio de alguma forma. E aí, esse nitrogênio vai passar, então, para a cadeia alimentar. Para os animaizinhos, C1, né? C2, C3. Beleza, já tá bom essa cadeia alimentar. Aí você se lembra que todos esses seres vivos, né, desses animais, eles têm excretas nitrogenados. Então, ó, C1, C2, C3, independente de qual é o excreta, de alguma forma eles vão acabar devolvendo amônia para o ambiente, tá? Então vou colocar aqui excreção nitrogenada. Alguns excretam amônia direto, alguns excretam ureia, que vai ser decomposto em amônia, alguns excretam ácido úrico, que vai ser decomposto em amônia, alguns excretam guanina, que vai ser decomposta em amônia, tá? Ou seja, essa seta não indica que os animais excretam amônia, como alguns vestibulares colocam, tá falso, tá? Essa seta indica que existe uma excreção nitrogenada que vai ser decomposta em amônia. Voltando para o ciclo. Você está percebendo, então, que eu vou ter um mini ciclo dentro do ciclo gigante? Exato, tá? E aí também, claro, que a morte e decomposição, também, decomposição, e aí de todos esses seres aqui, inclusive das plantas, vão acabar devolvendo também a amônia para o solo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Adoraria receber dúvidas nesse momento, se vocês estão entendendo. Espero que sim, né? Então, finalizamos o ciclo. Complexo? Sim, bastante complexo, mas nada impossível, né? De entender. Eu falo para você aprender o ciclo do nitrogênio, você tem que, depois dessa aula, tá? Fechar seu olhinho, ver, tentar montar esse ciclo na tua cabeça, de preferência daí, sem olhar em nada, fazer um mapa mental ali, na hora, tentar como que é o mapa mental do ciclo do nitrogênio. Faz o ciclo com o que você lembra, tá? Aí depois abre, completa e tenta explicar para alguém. Ah, professora, na quarentena, explicar para quem? Para o espelho, para a parede, para o pai, para a mãe, para quem você quiser, para o cachorro, né? Qualquer pessoa que você possa explicar, né?
vai te ajudar a incorporar ele, tá? Então, sempre um treino fazer isso aqui. Então, aqui, uma imagem mais bonita que o meu desenho, mostrando aqui, então, nitrogênio atmosférico sendo fixado na raiz, né, pelas bactérias Rhizobium. Então, o que essas bactérias estão fazendo? Converteram nitrogênio em amônia. Aí, que etapa é essa? Essa é a nitrificação. Amônia em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato foi absorvido pela raiz da planta. O nitrato foi transformado em proteína, né? A proteína foi para o coelhinho, através da sua morte, excreção, decomposição, devolve amônia para o solo, né? E aqui a última etapa do nitrato sendo devolvido para a atmosfera. Acabou? Quase. Falta 2 complementos. Existe 2 outros tipos de fixação, 2 outras formas do nitrogênio ser incorporado, que não por bactérias, tá? Então, tudo aquilo, essa fixação é fixação biológica, tá? Mas existe a fixação atmosférica. O que é uma fixação atmosférica? Ela ocorre por descarga elétrica na atmosfera, quando o nitrogênio gasoso reage com quem? Com o oxigênio, recebendo elétrons ali das descargas elétricas. Quando o nitrogênio com o oxigênio, na presença de descarga elétrica na alta atmosfera, pode formar quem? Pode formar nitrato. E aí o nitrato vai cair com as chuvas. E vai chover adubo. Acreditem, de tempestades com descargas elétricas, né, e chuva na sequência, geram a queda, a precipitação de uma chuva adubada, que a gente diz que se cair em plantações é ótima, tá? E temos aqui a fixação industrial, né? A fixação industrial são as indústrias de fertilizantes, por exemplo, que vão pegar o nitrogênio atmosférico com gás hidrogênio em altas temperaturas e pressões para formar amônia como fertilizante, né? O grande risco é explodir, né? Como vocês estão vendo aí, o hidróxido de amônio e outras substâncias que gerou agora uma explosão grande lá em Beirute, que você deve ter acompanhado. A gente teve, sei lá, 5, 6 anos atrás, uma explosão aqui em São Francisco do Sul, né, que foi bem menor, porque a quantidade de fertilizante, acho que armazenado era bem menor, mas tem-se um risco, né, mas, enfim, essa é a fixação industrial. Então, resumindo para vocês, o nitrogênio pode virar amônia de 2 formas, fixação biológica, bactérias, industrial, tá? Ou o nitrogênio pode ser fixado de forma atmosférica por descarga elétrica, virando direto o nitrato. Fechando, então, agora sim, o nosso ciclo do nitrogênio. Belezinha, queridos? Era isso, então. Fico por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!